Oi pessoal, vamos continuar com nossa aula de física básica e hoje nós vamos estar falando sobre vetores. Vetores é uma ferramenta muito importante para a gente poder compreender muito dos fenômenos físicos. Então é importante a gente compreender bem a teoria para a gente poder estar utilizando para descrever os diversos fenômenos que nós vamos estar discutindo ao longo do nosso curso. Primeiro nós vamos definir o que é um vetor. Então, para a gente definir um vetor, você considera um segmento AB. Então, quando você considera um segmento AB, ou seja, uma reta, nós podemos dizer que se trata de um vetor, a classe dos segmentos equivalentes a B e representado pela seta AB. Então, isso quer dizer o quê? Você vai traçar aqui uma reta. Então, todo vetor ele vai ser, por sua definição, uma reta, mas é uma reta finita que vai ter uma definição de começo e fim. Então, ele pode ser representado aqui por essa seta, tá bom? Então, a segunda definição de vetor é que ela é uma terna constituída com uma direção, ou seja, todo vetor vai ter uma direção, um sentido e um número não negativo. O que isso significa? Que o tamanho desse vetor ele vai importar. O módulo do tamanho do vetor vai importar. O sinal negativo que nós vamos ver brevemente aqui sobre como a gente coloca um vetor negativo significa apenas mudar o seu sentido. Então a definição de vetor ela pode ser representada aqui por uma seta que ela vai ter três variáveis importantes, que é o módulo, ele vai ter a direção e também o sentido. Então, essas três grandezas aqui podem ser representadas geometricamente através de uma seta, tá bom? Existem várias simbologias dos vetores. No caso aqui está representado aqui como uma letra maiúscula em negrito, mas também pode ser representada aqui por uma letra com uma seta em cima. Toda vez que caracterizar uma letra com a seta em cima, nós estamos falando de um vetor. E os vetores ele vai ter diversas propriedades. É importante a gente poder compreender as principais dessas propriedades para a gente poder discutir elas quando estivermos falando de algum fenômeno físico. Então, a primeira definição, se você tem dois vetores A e B, ele está em negrito aqui, mas a gente pode também representar por uma seta, são ditos iguais, ou seja, esses dois vetores são iguais, e denota-se A igual a B. Então você pode fazer a simbologia matemática de vetor A igual ao vetor B quando eles tiverem a mesma direção, o mesmo módulo, que é a intensidade, e o mesmo sentido. Aquelas três grandezas que nós discutimos no slide passado. A igualdade dos vetores satisfaz as seguintes propriedades. Ela vai ter propriedade reflexiva, ou seja, um vetor A é igual a outro vetor A. Ela vai ter a propriedade de simetria. Então, se eu disser que o vetor A é igual ao vetor B, então quer dizer que o vetor B vai ser exatamente igual ao vetor A. E também a propriedade de transitiva, ou seja, se o vetor A for igual ao vetor B e o vetor B for igual ao vetor C, então a gente pode dizer que o vetor A vai ser igual ao vetor C. Propriedade também muito parecida com a aritmética, mas aqui lembrando que nós estamos falando de grandezas vetoriais. O que é o vetor oposto? A gente chama de vetor oposto quando a gente coloca um negativo aqui no símbolo aqui do vetor. Então, o que vai acontecer com o vetor oposto? Ele vai simplesmente ter a mesma direção, o mesmo módulo, que é representado pelo tamanho desse vetor, só que o sentido vai ser contrário. Enquanto nós temos aqui o vetor A, aqui vai ser o vetor menos A. E o que são vetores coplanares? Nós dizemos que dois vetores não paralelos são sempre coplanares, ou seja, eles determinam um plano que contém ambos simultaneamente. Como nós falamos que os vetores são representados por um traço de uma reta, então a gente pode dizer que eles são coplanares quando eles estão dispostos em um mesmo plano. Com efeito,
Dado dois vetores, sempre podem ser escolhidas representações de ambos os vetores, com uma origem em comum. Essa representação sempre define um plano, sendo, portanto, um plano definido pelos vetores. E como nós podemos fazer a adição de qualquer vetor? Então, se você tem dois vetores qualquer, o vetor A com o vetor B, o vetor soma ou o vetor resultante, R, que vai ser um outro vetor dos vetores A com o vetor B, ele pode ser indicado pelo vetor R igual ao A mais o vetor B. E é o vetor que pode ser obtido do seguinte procedimento. Observe aqui o vetor A e o vetor B. Se eu quiser somar A mais B, eu vou pegar esse vetor, jogar ele para cá, olha só. É o mesmo vetor. No final aqui do vetor A, eu vou começar o vetor B. De modo, ó, terminou o A, vai começar o B. Então, quem seria o vetor A mais B? Nós vamos chamar aqui de um vetor C qualquer, ou vetor R. Ele vai começar em A e terminar em B. Tá bom? E a representação gráfica é do método poligonal, a obtenção desses vetores A mais B. A adição dos vetores, seu oposto, dará o resultante o vetor nulo. Ou seja, se você pegar um vetor A e somar ele, isso aqui está tudo em negrito, então é uma das representações de vetores, tá bom? Se você pegar o vetor A mais o vetor oposto a ele, então vai ter um vetor nulo, porque ele vai mudar a direção. E se você pegar aqui o vetor A com o vetor oposto de B, é a mesma coisa de você pegar o vetor A mais o vetor oposto de B, tá bom? Então você pode utilizar essas propriedades aqui. E aí nós temos algumas propriedades das somas de vetores, né? Então, sendo dois vetores A e B, e se eu pegar A mais B, ele vai formar um triângulo. O módulo dos vetores satisfaz a seguinte relação. Então, se você pegar o módulo, que ou seja, a intensidade do vetor A com B, ele vai ser sempre menor ou igual ao módulo individualmente. Então, você pode ter algumas propriedades que você pode estar olhando no seu livro didático, que é a propriedade da associatividade, ou seja, você pegar A mais, entre parênteses, o B mais C, é a mesma coisa de você trocar esses parênteses, pegar o A mais B, tá bom? A comutatividade, ou seja, A mais B é igual ao vetor B mais A, e se você somar o vetor A com o vetor nulo, ou zero, vai dar o vetor A. Lembrando que é um vetor nulo, você tem que somar vetor com vetor, e não vetor com uma escalar, tá bom? Então, esse zero aqui é o vetor nulo. A multiplicação por um escalar, quando você pega um vetor A e multiplica ele por um número, você está aumentando o módulo daquele vetor. Então, se você pega o A, e aí você pode transformar em vetor 2A, ou seja, o dobro do tamanho do A. Se você multiplicar ele por menos 3, você vai estar mudando o sentido do vetor, só que o tamanho aqui, o módulo do vetor, ele vai aumentar em 3 vezes. E se eu quisesse diminuir pela metade o tamanho do vetor, então eu multiplicaria por 0,5, tá bom? E aí, algumas propriedades. Se eu pegar um escalar e multiplicar por dois vetores, eu posso fazer a propriedade aqui da distributiva aqui, né? Eu pego o K vezes A e o K vezes B. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Do mesmo jeito aqui, eu posso multiplicar o vetor com dois escalares aqui. Lembrando que nós estamos fazendo operações aqui de multiplicação e não de soma, tá bom? Lembre-se que o vetor só soma com outro vetor. Então, se você multiplicar 0 vezes A, vai dar um vetor nulo. E se você multiplicar um escalar com o vetor A, vai ser a mesma coisa de você pegar o módulo do K vezes o módulo do vetor. Agora nós vamos falar de versor. O versor ele não é muito discutido no ensino médio. A gente já trabalha ele mais do formalismo já do ensino superior. Mas ele é um assunto muito importante, porque muito das explicações, por exemplo, de campo magnético, campo elétrico, de forças, você vai trabalhar com a ideia de versor. Então nós vamos entender agora o que é esse versor. No caso de um vetor não nulo A, então um versor é um vetor não nulo. O produto do vetor pelo inverso do seu módulo é outro vetor de modo unitário. Então, pessoal, o versor,
nada mais é do que um vetor unitário. É um vetor que vale 1, sendo denominado vetor unitário ou versor, correspondente ao vetor A, indicado da seguinte forma. Então, quando você pega um versor, um A com um chapéuzinho aqui, é a mesma coisa de você colocar essa notação, o inverso de A vezes o vetor, tá bom, pessoal? Então, isso aqui nada mais é do que um formalismo matemático, tá bom? Para você entender. Então, quando a gente falar de versor, lembra, é um vetor com módulo 1. É uma espécie de padrão de tamanho do vetor. Então, toda vez que você vê um versor, a sua intensidade é de 1. Um vetor qualquer A pode ser escrito em termos do seu versor correspondente ao módulo como você pega o vetor A, vai ser igual a quem? Ao módulo do vetor vezes o versor. Isso aqui vale 1, tá bom? Isso aqui são apenas representações de um versor. Vamos entender melhor com a figura. Mas antes nós vamos falar sobre o produto escalar. Pessoal, para somar vetores existem duas maneiras distintas. Existe o produto escalar e o produto vetorial, tá bom? Então, quando a gente trabalha com vetores, nós existimos dois tipos de multiplicação de produto. Existe aqui o escalar e o vetorial, que ele vai definir, vai ser característico de alguns fenômenos físicos. Por exemplo, o produto escalar, ele está mais relacionado quando nós falarmos sobre trabalho de um corpo, trabalho realizado por uma força. Então, ele é, na verdade, a definição correta de um produto escalar. Então, vamos definir aqui. Chama-se produto escalar ou produto interno de dois vetores. Nós temos vetores A e o vetor B, o qual nós denotamos A vezes B. Esse produto escalar, pessoal, ele vai ser determinado por um ponto, tá bom? Ao escalar obtido pelos módulos. Então, o produto escalar, ele vai gerar, pessoal, outro escalar. O produto vetorial escalar, ele vai, no final, vai se tornar escalar. Lembra? Produto escalar. No final, o produto vai ser um escalar, ou seja, ele deixa de ser um vetor. Deixa de ser um vetor. E aí, você pega, por exemplo, o vetor A vezes o vetor B, ou seja, o produto escalar de A com B, vai ser um módulo do A, ou seja, a intensidade do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo. E também pode ser representado aqui por módulo do A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno de θ. Você já viu isso aqui com certeza nas definições de trabalho de uma força, né? O trabalho de uma força é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Ou seja, a partir de agora a gente pode representar como sendo um vetor força vezes o vetor deslocamento. É o produto escalar. E aí assim, o resultado que vai dar isso aqui, tá bom? E o final ele vai dar um escalar. Geometricamente, pessoal, isso aqui é como se fizesse a decomposição aqui de um vetor em relação ao outro. Então, quando você pega um produto escalar de A com B, você está fazendo a decomposição aqui desse vetor em direção ao outro vetor. Tá bom? É como se você fizesse uma decomposição aqui de uma força. Então, tem várias aplicações aí, tanto na matemática quanto na física. Então, algumas propriedades são bem interessantes. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o vetor, isso aqui todos são vetores, tá bom? Menos esse K aqui que vai ser um escalar. O que está em negrito aqui vai ser o vetor. Então, se eu pego o vetor A com o produto escalar de B mais C, dos vetores B mais C, então eu posso estar fazendo aqui como se estivesse fazendo uma distributiva. Então, eu posso ter dois produtos escalares de A com B com A com C. E no final aqui, você vai ter um escalar com outro escalar. E aí você vai ter o resultado um outro escalar. Então você pode também ter a propriedade comutativa, ou seja, se eu pegar o produto escalar de A com B, a mesma coisa do produto escalar de B com A. E aqui, se eu pegar um número qualquer e multiplicar pelo vetor A e vezes o produto escalar de B, eu posso aqui pegar esse escalar e multiplicar pelo produto escalar de A com B, tá bom? Então dessas propriedades tudo vai valer aqui no produto escalar. Então, o que é a projeção de um vetor? Pessoal,
de vez em quando nós vamos precisar fazer a decomposição de vetores. A gente vai ver muito isso na parte das leis de Newton já de cara. Mas a gente vai fazer essa decomposição em diversos tipos de fenômeno. Então, uma maneira de você fazer a decomposição depois, né? Você aqui, ó, versou o U, tá bom? Então, a decomposição, o que é a decomposição? No caso daqui, se você tem um ângulo aqui, essa decomposição vai ser o quê? Vai ser o A vezes o cosseno de θ. Se eu quiser saber aqui na vertical, eu vou ter que pegar o A vezes o seno de θ. Agora nós vamos falar sobre a definição de produto vetorial. Então, no produto escalar, a gente tinha dois vetores e no final aqui a gente tinha um número qualquer e esse número está relacionado com os dois vetores, né? A gente vai fazer o produto escalar. Aqui é produto vetorial, ela vai ser um pouquinho diferente. Então, o produto vetorial de A com B não paralelos, ó, observação importante. Esse produto aqui ele não pode ser paralelo. Se for paralelo, ele vai dar zero. Nós vamos descobrir já já por quê. Dados nessa ordem é o vetor C. Então, eu vou pegar o produto vetorial. Então, eu vou pegar o A vezes o B. Olha a notação que está diferente. A outra é a multiplicação, era um ponto. Aqui vai ser um X. Representado pela expressão. Ó, tem as seguintes características. O módulo de C, ou seja, o número de C é igual ao produto dos vetores A e B pelo seno do ângulo θ que eles formam. Ou seja, enquanto o produto escalar tínhamos um cosseno, aqui nós temos um seno. Observação importante. Nós falamos que o A e B não pode ser paralelo, mas por qual motivo? Simples. Se eles forem paralelos entre si, o seno aqui, ó, o seno deles vai ser zero. Se o seno for zero, então, consequentemente, vai dar zero. Então, se você pega 0 vezes A vezes B, você vai dar tudo zero. Então, qual seria o ângulo máximo de maior intensidade? Seria o de 90. Então, se você pegar seno de 90 graus, aqui nós temos a intensidade 1. E aí nós temos algumas propriedades interessantes, né? No escalar, nós vimos que A vezes B seria igual a B vezes A, os vetores, né? Nós vimos isso aqui. Em compensação, no produto vetorial, A vezes B, o vetorial agora, é diferente de B vezes A. Ele vai ser igual quando eu mudo aqui o sentido aqui de um dos vetores, tá bom? Já em compensação, a propriedade distributiva aqui, ela vai valer aqui, igualmente também como se fosse o produto escalar. E aí, se você tiver um K, você vai verificar que um número qualquer, você vai multiplicar por esse vezes o outro, tá bom? Ou isso aqui. Você pode usar um ou outro, tá bom? Densidade do A vezes o vetor B aqui. Então, pessoal, aqui, pessoal, no produto vetorial, você vai ter que utilizar a regra da mão direita. Então, você dá uma verificada como é que funciona a regra da mão direita, porque dependendo do sentido aqui da multiplicação de A com B ou B com A, o sentido aqui ele vai ser diferente. Então, dê uma olhadinha, dê uma estudada nessa parte que é importante. Você pode utilizar a regra da mão direita aqui, tá? Uma pesquisada. Mas nós vamos já discutir. E aí nós temos o produto misto. O que seria o produto misto? É você pegar um produto vetorial vezes um produto escalar. Tá bom? Então você pode, dependendo da situação, misturar essas duas coisas, tá bom? Então, pessoal, na primeira aula, na próxima aula, nós vamos ver algumas propriedades aí operações, soma, multiplicação com esse tipo de vetores, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.